Método Mapas, professor Vlad na área. O objetivo de hoje é falar sobre os vilões da nossa alegria, quem são os ladrões, quem são os tiradores da nossa paz, da nossa tranquilidade e ou da nossa alegria, porque é assim que a gente vai chamar a nossa discussão de hoje. E para começar essa discussão, entendamos o que significa, ou como eu vejo, ou como nós do Método Mapas enxergamos a palavra alegria. O que ela diz para a gente, em que circunstância ela aparece para a gente como algo importante. Então, definir a alegria é fundamental. Aos primeiros vindouros, minhas boas-vindas, minha gratidão por estarem aqui. Tá Freire, o grande mago, obrigado pela presença. Iremos discutir hoje quem são os vilões da alegria. Quem está roubando a sua paz? Quem está roubando a sua tranquilidade? Quem de verdade é o responsável por isso? Bom, para a gente começar a discussão, falar um pouquinho que o Método Mapas é uma estrutura onde um dos pilares, um dos mecanismos, uma das engrenagens que compõe essa estrutura do Método Mapas é a alegria. A alegria. E a gente entende por alegria algo muito relacionado a relacionamentos. Então, à medida que eu compreendo como o Método Mapas enxerga a alegria, vai ficando mais fácil que você compreenda aí do seu lado, seja no YouTube, no Spotify, aqui no Instagram, no Facebook, que você compreenda do que estamos falando. E por que eu entendo que o relacionamento é o que está por trás da nossa alegria? Vamos falar um pouco cientificamente e vamos falar um pouquinho de forma prática. Um último documento falando sobre qualidade de vida, saúde e longevidade deixou bem claro que o pilar principal para que uma pessoa tenha mais saúde ou sanidade física e por consequência mental e emocional e espiritual, o primeiro pilar, o que mais traz essa sanidade é o relacionamento. O relacionamento, as questões de se relacionar, de se ver em comunidade, de estar pertencente a um grupo, de ser colaborativo, colaborar. Labor é trabalho, é junto, colaborar é trabalhar junto. Então, à medida que você está num local, ou numa circunstância, numa instituição, enfim, onde quer que você esteja, na qual você se sente pertencente, ou seja, em comunidade, comum unidade, um propósito, comum unidade, e colabora nessa comunidade, você tem esse senso de pertencimento, senso de importância, senso de acolhimento, senso de confiança. Olha essas palavras: pertenço, cuido, confio, sou amparado, sou cuidar. Olha como isso é profundo. Então, o pilar mais importante da nossa sanidade estão nos relacionamentos. E por que isso acontece nos relacionamentos? Porque ali você passa a permitir-se, em devida medida, a permitir-se o diálogo. Nos relacionamentos verdadeiros, eu permito o diálogo. Verdadeiro é que seja dito a verdade, mesmo que ela seja naquele momento desconfortável, mas a verdade te coloca na rota correta. Então, em bons relacionamentos, em relacionamentos verdadeiros, haverá diálogo. E o diálogo é uma excelente válvula de escape. O diálogo é uma excelente forma de você olhar o outro ponto de vista que por vezes você não está alcançando com o seu olhar pelo ângulo que você está observando. Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui na minha frente uma caneta. O que eu estou vendo da caneta não é o que vocês estão vendo da caneta. O que eu estou vendo da caneta desse lado aqui, não tem nada nela. Do lado de vocês eu já vi que tem algumas coisas escritas. Então o mesmo elemento, seja ele qual for, o ângulo que a gente observa vai trazer condições diferentes. Então o que é o diálogo? O diálogo verdadeiro é permitir-se com que a verdade prevaleça sobre aquilo que está sendo observado, ou discutido, ou analisado. Então, neste exemplo da caneta, o que eu vejo não
não é exatamente o que você vê. Então vamos conversar sobre isso. O que você está vendo sobre esse objeto? O que você está vendo sobre essa situação? E sabe como o diálogo é tão poderoso? Vou dar um exemplo de uma situação, tudo isso porque a gente está falando de alegria. Para falar de alegria eu tenho que falar de relacionamento. Para falar de relacionamento eu tenho que falar do diálogo. Percebe que é uma coisa conectada à outra. Vamos dar um exemplo prático. Eu estou passando por um problema de ordem pessoal, e à medida que eu estou passando por esse problema, certamente o envoltório da emoção vai me tomar conta. Então esse envoltório de emoção tomando conta de mim, por vezes, nesse momento que a emoção aflora, existe um mecanismo dentro do nosso cérebro que diz assim, olha, quando você está sobre uma situação na qual você se sente ameaçado, se sente desconfortável, você vai para uma região do cérebro, ou seja, as suas capacidades mentais vão para uma região do cérebro que você fica mais recuado, mais reativo, mais apto a lutar ou a fugir daquela situação, mas por vezes você vai para esse lugar do cérebro. Esse lugar do cérebro, quando você está com seus pensamentos nesse lugar, dificulta com que você trabalhe numa área do cérebro que te deixa mais permissivo a tomar decisões inteligentes. Então, quando você está tomado da emoção, as suas decisões, as suas ações, por vezes estão relativamente comprometidas. Então, é neste momento que o diálogo é muito bem-vindo. No florar da sua emoção mais desconfortável, realmente recue, respire fundo e acesse o seu confidente. Como assim, Vlad, meu confidente? Por vezes a Igreja Católica, por muitos anos e ainda até hoje, tem ali o seu momento da confissão. Aquilo é um momento que dá a oportunidade da pessoa falar e desabafar. Então é um jeito de você ter um confidente e contar para ele. Falar, amigão, entre aspas, agora o problema é seu, o que eu faço para resolver o meu? Ele vai te falar lá o que você tem que fazer e você se sente mais confortável. Nos dias atuais, para resolver circunstâncias do dia a dia, ter um bom relacionamento, um bom confidente, te ajuda muito a, naquele momento de tomar decisões que você está envolto da emoção, você se apropria do cérebro do outro, porque você confia, você entende que ele tem inteligência suficiente para te dar uma sugestão, uma verdadeira opinião. Verdadeira opinião é faça ou não faça, vá ou não vá. Verdadeira opinião é o que eu estou vendo, independente de você ser meu amigo, meu familiar. Eu estou vendo isso. Esta é a verdade que eu vejo. Tome a decisão que você entender melhor. Então, no momento que você tem um confidente, você usa o cérebro do outro que não está envolto da emoção que você sentiu anteriormente. O diálogo é uma excelente forma de você acessar um cérebro não envolvido da emoção que você está sentindo. Por isso que o diálogo é muito poderoso, muito rico, muito vantajoso. Por que nós estamos falando disso? Na live onde os vilões da alegria tomam conta da gente. Quem rouba a nossa alegria? Érica Rocha, muito obrigado a presença. Rodrigo Freire, relacione essa situação, perfeito. Relacione essa situação, perfeito. Quando eu falo de alegria, o primeiro vilão da nossa alegria é ter clareza quem que eu posso contar nos meus dias a dias que de fato são meus confidentes. Esse é o primeiro vilão. Porque se você está num momento na qual você não tem nenhum confidente, ou são poucos os seus confidentes, ou a nossa, ou a sua arrogância e soberba é tamanha que você acha que não precisa acessar ninguém, naturalmente isso vai roubar a sua alegria. Então, à medida que você tem bons relacionamentos, à medida que você tem de fato nesses relacionamentos o apoio da ética, da verdade, da beleza e da bondade, daquilo que é mais sagrado, e de fato você confia de verdade, confidência sem vaidade, é isso mesmo, Rodriguinho. De verdade você tem um alicerce ótimo para você explorar momentos de mais alegria. O ao contrário é o vilão da sua alegria.
ou ao contrário, é o ladrão da sua paz, da sua tranquilidade. E no fundo, no fundo, no fundo, então, o maior ladrão da sua alegria é você mesmo. É você mesmo, com tamanha vaidade, tamanho egocentrismo, tamanho orgulho, tamanha arrogância, tamanha soberba. Quando o Vlad fala para vocês, mais sei do Vlad do que de vocês. Eu estou falando e estou me ouvindo. Quantas as vezes eu sou vaidoso, quantas as vezes eu sou orgulhoso, quantas as vezes eu sou arrogante, quantas as vezes eu sou soberbo. Neste momento, eu estou de verdade negando a minha alegria à medida que eu poderia ser mais humilde, mais acolhedor, mais receptivo, mais tranquilo, percebe? Então o maior ladrão da nossa alegria começa com nós mesmos. Newton Dimanti, tia Fátima, sejam bem-vindos, obrigado a presença. Então, os ladrões da nossa alegria começam com uma auto-observação, dizendo assim, nossa senhora, eu quero resolver todos os problemas sem pedir uma única opinião. É porque eu sou bom demais mesmo, né? Bom mesmo. Quem é bom mesmo tem um ouvidão bem aberto e uma boca mais fechada, né? Tá mais receptivo a compartilhar, a trocar ideias. Entendendo que esse é um dos mais preocupantes vilões da nossa alegria, ou seja, esse quem? Nós mesmos, à medida que a gente é orgulhoso, vaidoso, arrogante, soberbo, como eu já disse. Quem seria o segundo grande vilão da nossa alegria? É só olhar uma ordem lógica. Se os relacionamentos são positivos para nossa alegria, relacionamentos verdadeiros, qual é o segundo nível de relacionamento que a gente pode ter? Então, eu comigo, desconstruindo minha arrogância, minha soberba, sendo mais humilde, né? Sendo mais receptivo, mais doador, eu comigo mesmo. Esse é o mais poderoso relacionamento que eu posso ter com a minha alegria, é eu me desconstruindo e estando mais presente nesse lugar da humildade. Beleza? Primeiro. Segundo, eu para com o outro. Quanto que eu para com o outro estou disposto a receber? Que é muito bom receber. Mas só é possível colher a paz se você planta a paz. Só é possível você ter frutos de uma árvore que floresceu. E para essa árvore florescer, em algum momento ela tem que ser plantada. E olha que frase incrível que eu vi essa semana. Por vezes a semente ela é miúda, você deve enterrá-la e esperar o tempo para que ela possa desabrochar, então transformar-se numa árvore, florescer e ter frutos. Então doar, entregar, semear é muito importante para que você possa colher. Só que o tempo da colheita não é o nosso tempo. Ah, e Rodrigo, você atropelou, bicho, eu ia falar disso. E tem que ser podado. Eu vou falar disso. Segura aí que eu vou chegar, mas obrigado por ter dado o start. O tempo da colheita, na qual você recebe todas as bênçãos, as alegrias, as glórias, enfim, a tranquilidade, a paz, que é nesse momento mundano aqui, há de se perguntar se isso existe ou não, e eu entendo que existe momentos, né? Só existe a colheita se houver um plantio. Então, como é que eu vou colher algo? Como é que eu vou ser receptivo? Como é que eu vou receber algo se em nenhum momento da vida eu estou disposto a doar? É duro, não é? A gente não entende esse lance do dar e receber. A gente não consegue compreender, porque a gente está tão enraizado nas questões materiais, que também é um grande algoz da nossa alegria, os bens materiais, né? A gente fica preso, desejosos, e quando tem, fica amarrado com aquilo, achando que a gente é aquilo, né? Ou seja, como é que eu recebo sem doar? E aí o Rodrigo colocou uma coisa muito importante. À medida que você planta, por vezes essa sua árvore vai crescer, os frutos serão dados, mas em algum momento, alguns desses frutos não vão ser tão positivos. Então imagina que esses galhos e esses ramos desses galhos, com essas flores, esses frutos não tão positivos, por vezes, vou falar de um jeito aqui, espero que vocês entendam e a gente tenha cuidado no que eu vou falar. Por vezes são pessoas de fato que são próximos, que a gente plantou aquele relacionamento em algum momento,
aquele relacionamento se estendeu, só que a sua fase de amadurecimento, a sua fase de desenvolvimento, por vezes, não comporta mais aqueles galhos, não comporta mais aqueles relacionamentos. E quando você tem esse entendimento que esses relacionamentos não se comportam mais, é quando vem a poda. Eu tenho que interromper relacionamentos que possam ser nocivos para mim. Não, Vlad, meu Deus, como é que você fala um negócio desse? Pois é, sabe a parte mais difícil disso? É quando você vê galhos que por vezes estão muito próximos, que são familiares. E aí você tem que ajudar com que esse familiar realmente possa se desenvolver. Você tem que ajudar esse familiar dizendo todas as verdades. Você tem que de fato fazer a sua doação. Mas a decisão de seguir ou não a verdade é da outra pessoa, já não é sua. É muito difícil, porque por vezes, primeiro assim, temos certeza de que aquilo que a gente está vendo, o ângulo com que eu estou olhando aquilo, é verdade? Pô, é verdade, eu tenho com certeza, confirmei com os especialistas da área, aquilo é verdade. Então vou falar para essa pessoa, que é um familiar, um amigo muito próximo, a verdade. Tomar a decisão sobre ir ou não em relação a essa verdade, já é um problema do outro. E a gente é saqueado da nossa alegria quando a gente põe expectativa no outro. Então, essa poda, como o Rodrigo disse, é muito difícil, é bem dolorosa, mas ela é necessária. E quando eu não a faço de forma correta, eu fico ali ainda criando expectativas de que esse galho vai me dar um bom fruto. Essa expectativa desmedida, porque você não consegue medir uma expectativa. Não tem muito ou pouco. A expectativa sempre vai ser expectativa. E aí, por vezes, o fruto sempre vai ser um fruto minguado, ou seja, essa pessoa não tem uma devolutiva a contento do que você espera, a sua expectativa vai estar sendo frustrada. Então, um grande algoz, um grande ladrão, um grande furtador da nossa alegria, de novo, somos nós criando expectativas em relacionamentos. Muita atenção nisso, muita atenção. E eu falo com bastante propriedade, porque tive 18 sócios na minha história empresarial, né? Muitas pessoas passaram. E hoje, entre os sócios, um ou outro tem um relacionamento ótimo, mas lá atrás, no início do processo, era apaixonante aquele negócio, né? Ouvi uma frase boa, expectativa é a mãe da... boa. E aí, lá atrás, esses sócios, esses parceiros, era paixão, né? Tinha umas ideias e estava indo, estava florescendo, uma maravilha. Mas em algum momento você começa a ver de verdade qual é o fruto que esse sócio, essa pessoa que está com você, pode te trazer. E aí você tem que ter clareza, falar, cara, acho que daqui para frente não faz muito sentido. E aí a hora que você interrompe o relacionamento com essas pessoas, você vê de fato quem estava com você, porque ele continua sendo uma pessoa próxima, independente de interrompida a sociedade. Então isso é muito interessante. Isso vale para qualquer relacionamento, sócio, amigo, família. É muito duro a gente saber disso, porque tem que tomar decisões, né? Terceiro nível de relacionamento que a gente trata no método Mapas, para que a gente potencialize a alegria, mas se eu não tenho isso muito organizado, eu vou deturpar a minha alegria, é você com a natureza. Você com os ambientes que você convive. Então vou dar um exemplo de natureza. A sua casa tem uma natureza, tem uma energia ali em volta do seu lar. Mas a sua casa, até que você não more em cima de que você não more numa árvore, a sua casa ela é de concreto, ela é de material artificial, feito pelo homem. Deve ter vários equipamentos eletrônicos, enfim, deve ter todos os recursos aí de uma casa, e isso é artificial. Ainda assim, na sua casa, você precisa criar ambientes, cores, organizações, ordem, higiene, para que aquele ambiente não te roube energia por tamanha desordem visual, olfativa, né, organizacional. Eu preciso ter a minha casa em ordem, eu preciso ter uma condição de equilíbrio dos elementos para que isso não roube minha energia, não roube minha alegria. Vou dar um exemplo. Aqui atrás vocês estão vendo uma parede que parece de madeira, né? Eu achei que ficou coisa mais linda, eu adorei. Aí, Bruno Yamamoto, um grande sócio, que eu tenho um grande apreço, ele está comigo até hoje. Aí, obrigado, Bruno. Bruno é um dos poucos sócios que eu tenho maior respeito e carinho, mesmo que a gente tenha interrompido a sociedade lá atrás.
Então essa parede aqui atrás, como eu estava dizendo, é uma parede aqui do estúdio, do meu escritório, da área que eu estou gravando essa live com vocês. Essa parede, alguns meses atrás, ela apresentou um problema gravíssimo que eu já tinha e eu estava escondendo, que é uma umidade muito grande. E eu não ia conseguir resolver porque essa parte aqui desse ambiente que eu tô, ele está numa área onde não tem como eu frear a umidade que tem ali. Então eu tinha que fazer um revestimento bom o suficiente, com material de qualidade, com uma mão de obra, enfim, para que pudesse estancar o problema. Só que antes de resolver o problema, toda vez que eu chegava aqui para trabalhar, isso me angustiava. E aí pega essa palavra, angústia, tá bom? Pega essa palavra, angústia. Me angustiava, me deixava desconfortável ver aquela parede mal acabada, com umidade, aquela coisa horrorosa. Ou seja, a sua casa, uma goteira vai te desequilibrar. Na sua casa, uma coisa fora do lugar vai te desequilibrar, vai te desarmonizar. Porque a gente não aceita, o nosso cérebro de ser humano não aceita algo fora de ordem. Ele está habituado com as coisas organizadas. Quando ela está desorganizada, isso é conflituoso. Isso gera ameaça, está fora do lugar. Meu Deus, por quê? O que aconteceu? É ruim, é bom? Então a gente fica refletindo sobre essas circunstâncias do que está fora do lugar. Aquela cor não está legal, troca a cor da parede. Aquilo não está a meu contento, reorganize aquilo. Então a sua casa precisa ter uma natureza, um equilíbrio, para que você se sinta bem assim que você chegue nela. E à medida que você encontrar algo que traga desequilíbrio, resolva. Ou pelo menos coloque na linha do tempo a data que aquilo vai estar resolvido, porque senão todos os dias você vai estar desconfortável com aquilo que está fora do lugar. Goteira, parede suja, coisa fora do lugar, resolva, tá bom? Inclusive eu estou olhando aqui para duas coisas na minha frente que estão fora do lugar e já me deixaram desconfortável. Aí, pensando em ambiente, quanto mais eu vivo no artificial, mais tensão e desconforto eu tenho. Por quê? O nosso corpo foi feito para acessar o natural. Então eu preciso, é necessário que você esteja perto da natureza de tempos e tempos, melhor que fosse todos os dias. A tia Edileuza entrou aqui agora na live. Tia, seja muito bem-vinda, obrigado. Ela tem um privilégio enorme, porque em frente à casa da tia Edileuza, é uma escola, inclusive a escola que eu estudei, e ela é completamente arborizada. Então, o trecho da rua que ela mora só tem vizinhos de um lado. Do outro lado é todas as árvores, mas árvores lindas, enormes, maravilhosas, em frente à casa. Então, ela tem um privilégio enorme de todos os dias, se ela quiser, é só abrir o portão e olhar para frente, aquela maravilha da natureza presente e muito perto dela. O verde das folhas, ó, tá vendo as folhinhas ali atrás? Esse verde acalma. O azul do céu acalma. Então são cores que estão disponíveis na natureza que são fundamentais que a gente acesse. Hashtag fica a dica. Para você ter um ambiente que te acalme, vai para as cores mais próximas da natureza. Tá bom? Cuidado, né? Vai para o vermelho. Onde que o vermelho está na natureza? Vermelho é sangue. Onde que o sangue está? Em situações de acidente, em situações de agressividade e violência. Então, se você usar vermelho em algum lugar da sua casa, você já entende que vai acionar o alerta máximo de que tem alguma coisa errada. Aí o Rodrigo colocou aqui, o pisar na grama acalma. É isso, o conectar-se com a natureza visualmente, olfativamente, na parte tátil, mão, pé, deitou, rolou na grama, na areia da praia, entrou no mar. Toda vez que você puder acessar a natureza pelos sentidos, você cria uma expansão enorme desse acolhimento mental. Então isso te acalma. Diferente disso é achar que você vai ser alegre, feliz, vivendo só no artificial. Não tem como. A nossa alegria é roubada quanto mais horas eu fico no artificial. Quem trabalha muitas horas na frente do computador sofre demais. Precisa parar aquele trabalho e pelo menos olhar pela janela distante, preferencialmente em direção ao céu e algumas árvores que ele possa alcançar visualmente. Porque isso vai fazer sentido para o cérebro, ele acalma. Incrível isso, né? É o óbvio. Só para a gente finalizar essa live. A gente tem tanta coisa para falar de ladrões da nossa alegria, né? A falta de movimento é um ladrão, uma alimentação ruim é outro ladrão da nossa alegria. Sabe quando você começa a comeu uma porcaria, aí você começa a ter azia. Aí você vai tomar um remédio para azia. Fala, amigão, o problema tá antes, por que você comeu a bobagem?
O problema está antes. Qual foi a emoção que estava sendo gerada para você querer comer algo que te gere enorme prazer? Precisa saber. Então, por que a sua vida está com tanto desprazer que você precisa procurar no alimento o prazer? É isso. A reflexão é sempre buscar o que está antes. Mas, só para ir no nível da materialidade, toda vez que eu me aproprio de algo que me gere muito prazer, alimento, bebida, sexo, um bem material, uma compra, né? Que você quer muito, aquilo te torna prisioneiro daquilo. E aquilo te torna você um refém. Aquilo é um ladrão da sua alegria. Por quê? Vamos lá, eu comprei um carro lindo, maravilhoso. Agora você tem todos os cuidados de andar com um carro lindo, maravilhoso. Então tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção, tem que ficar atento. Você vai ter que blindar o carro, você vai ter que... Enfim, todos os cuidados, porque você comprou um bem material lindo, maravilhoso, desejoso, que eu acho que é legal, que cada um tem o seu. Mas à medida com que você vai fazer isso, não pode fazer você se tornar um refém de você mesmo, daquilo que você desejou. Ah, eu quero comer uma comida maravilhosa, vamos pedir uma super pizza. Legal, daqui a pouco você está ruminando essa pizza. Então cuidado com essas buscas desmedidas de prazer. Cuidado, né? Então é fundamental que a gente organize isso. Então, falta de atividade física, falta de cuidado na alimentação, falta de cuidado na busca por pensamentos. Então, tudo que você consome na televisão te gera angústia, te gera medo, te gera tristeza. Então, para que você está buscando informações que te roubam a sua alegria, que te roubam a paz? Para de buscar essas informações malucas. Para! Assista programas que vão enobrecer, leia livro que te vai enriquecer, frequente lugares, converse com pessoas que te enriquecem. Se afasta daquilo que vai te trazer tristeza. Se afasta. Somado à tristeza vem a angústia e depois vem o medo. O medo te faz você refém de você mesmo. Você fica querendo ficar só dentro de casa, porque você está com medo. Agora vamos trazer luz a uma última palavra e a gente encerra. Todo excesso esconde uma falta. Excelente, Érica, exatamente isso. Obrigado pela frase. Obrigado. Uma coisa muito importante, uma palavra que eu estava discutindo ontem num grupo de psicanálise trilógica, é angústia. Existem algumas teorias e terapias que diz que sentir angústia não é bom. Não é bom, porque a angústia não é um sentimento legal, é uma coisa que te deixa desconfortável. Mas a angústia, ela só vem como uma febre para falar que você está no caminho errado, cara. A sua escolha que você fez gerou um resultado que você não está satisfeito, te deixou angustiado, te deixou com vergonha. E à medida que você sente vergonha, sente angústia, é um ótimo sinal para você, abre os olhos, recua, pensa um pouquinho e analisa o que você fez que gerou esse resultado. Caso você tenha dúvida, não esteja claro, volte ao primeiro pilar que a gente trouxe aqui do ladrão da nossa alegria. O primeiro pilar é: olhe para você, abaixe a sua arrogância, a sua soberba, seja humilde e acesse alguém para você conversar. Exponha o problema que você está passando para essa pessoa poder sugerir uma verdade que ele está enxergando e você não enxergou. Então a angústia, a vergonha é um ótimo sinal para você abrir os olhos e falar: eu preciso ver o que está acontecendo. Não é abafar a angústia. Vai se divertir. Vai tomar uma com seus amigos. Vai descontrair. Vai fazer alguma coisa para parar de pensar nisso. Calma. Eu acho importante que a gente diminui a tensão sobre aquilo. Mas que a gente não tente abafar a verdade. A verdade apareceu, te angustiou, ok, vamos resolver. Porque desta forma se resolve as coisas. Bom, trouxe para vocês algumas possibilidades de uma análise, olha que sofisticado, de uma análise sobre como o método Mapas enxerga a nossa alegria. A nossa alegria depende muito de bons relacionamentos. E esses relacionamentos é a gente com a gente. Os relacionamentos é a gente com o outro. É a gente com o ambiente. É a gente com a natureza. E faltou o mais poderoso dos relacionamentos. Inclusive eu deixei no story aí pra gente pensar. Qual é o mais poderoso relacionamento que por vezes a gente não... As pessoas estão falhando muito e eu me coloco nesse lugar de falhar muito nesse relacionamento. Qual é? Qual é? Digam aqui pra mim, qual é esse relacionamento que a gente falha muito com ele? Ele é o mais importante. Ele é o relacionamento centrador da nossa existência, da nossa essência. Tô dando as dicas. Sem ele,
a gente está mais perdido do que sei lá o quê. Então esse relacionamento dessa divindade, da espiritualidade, esse relacionamento de fato transcendente, relacionamento vertical, não horizontal, né? Do jeito que a gente está aqui, materialista, esse mundo, esse relacionamento é fundamental. E por vezes a gente acha que está tendo um bom relacionamento com Deus, mas a pergunta que fica para mim, e eu me faço isso toda hora, falo, qual é o verdadeiro relacionamento que eu devo ter com Deus? É o de ficar esperando para receber alguma coisa dele? Se eu já falei atrás que eu preciso semear para colher, o que eu preciso fazer então para de verdade estar agindo de acordo com o que é transcendente? E na minha opinião, pelo que eu venho estudando, e para mim está ficando cada vez mais claro, eu não tenho mais medo nenhum de falar, está na ação verdadeira, está na ação bela, está na ação boa. Está no de verdade doar aquilo que de melhor você tem. E o de melhor que você tem como ser humano deveria ser os valores que você carrega. O conhecimento que você tem que pode ajudar o outro, de alguma forma, a estar melhor enquanto ser humano na sua sanidade física e mental. Então, na minha opinião, esse é o principal dos relacionamentos. Como que a gente pode se aproximar ainda mais de Deus? Na minha opinião, é pela ação pura, pela ação verdadeira, pela ação ética, pela ação boa, pela ação bela. Essas ações, de fato, não parar de se movimentar em direção a entregar o seu melhor para o outro. Eu vejo dessa forma. Por vezes tem gente que vai achar que essa ação boa, bela, verdadeira, ética é estar de joelho em algum lugar. Estar de joelho com as duas mãos aqui rezando ajuda a melhorar o lobo pré-frontal. Pela neurociência, melhora o fluxo de sangue nessa região, melhora a sua forma de pensar, planejar, avaliar, executar, tomar decisões. Isso é muito bom. Rezar é muito bom. Se for de joelho com as duas mãozinhas aqui é melhor, assim como meditar nessa posição. Incrível! Proferir palavras meditativas ou de oração traz toda essa condição ótima para o cérebro estar nessa área mais, vou colocar assim, racional, mas não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. O maior poder, de fato, dos aspectos espirituais e religiosos está na doação. Dar a ação. Doa ação. Doação. Dar a ação. A ação de ajudar, a ação de acolher, a ação de levar, a ação de buscar. A ação é de fato, o a ação no bem, a ação na verdade. É o principal mecanismo de religião. As pessoas acham que religião é algo, é o ambiente, né? A instituição. Aquilo tudo é uma configuração para te ajudar a entender que a verdadeira religião, que é religar-se, está na ação pura. Então, o doar-se verdadeiramente, o estar presente para o outro, é a ação verdadeiramente pura. Sem isso, a gente vai ser muito pequenininho, muito frágil. Então, é fundamental. Obrigado, Érica. Fé sem obras é morta. É isso. Eu fico, não, eu sou uma pessoa espiritualista, eu sou uma pessoa religiosa. O religioso que realmente potencializa esse equilíbrio, essa sanidade física e mental, é o cara que frequenta o ambiente religioso e ele é muito participativo. Ele ajuda aquela comunidade religiosa. Ele participa da festa, ele ajuda a limpar o local, ele ajuda a fazer, ele ajuda a buscar, ele ajuda a arrecadar, ele ajuda em tudo. Esse cara que está na ação permanente neste local, nesta comunidade, com um propósito único de ajudar ao próximo, esse é o cara que de verdade está transcendendo nesses aspectos que a gente vem discutindo. Então a sua verdadeira alegria, a máxima alegria, inicia-se por aí. Seja humilde o bastante, e quando eu falo para vocês, estou me ouvindo. Sejamos humildes o bastante, porque a gente não é Deus, a gente precisa muito dele. Mas em alguns momentos da nossa vida a gente se sente um deusinho, né? A gente se sente algo além do que... Não, eu sou muito bom, eu sou extraordinário. Cara, não é. Não é. Só para finalizar, sabe que hora que eu vejo que não é? A hora que eu estou num local que eu não conheço ninguém, ninguém me conhece. Isso é muito simples, não precisa ir muito longe. Vai na rua de cima aqui da minha casa, ou 3 ruas para cima, 90% das pessoas não me conhecem. Então você não é tão importante assim. Mas você se torna muito importante à medida que você, de fato, é um cara que está na ação pura.
E você vai fazer a diferença para a pessoa que está com você naquele momento. Por mais que ela esqueça de você depois, o que importa é aquilo que você fez. Tá bom? Érica, obrigado pelas palavras. Rodriguinho, obrigado pelas palavras. Todo mundo. Oh, que belezinha quem está aqui. Cláudia, obrigado por você estar aqui. Não sei se você ainda está. Sua presença é muito legal. Acompanho o que você está colocando nas redes sociais. É maravilhoso. Obrigado por contribuir com essa missão de ajudar o ser humano. Eu vejo você nessa ação pura, incansável de entregar o máximo de conteúdo para quem está evoluindo com as primaveras, né? Evoluindo de verdade, tá bom? Pessoal, quem gostou, depois deixa aí um comentário. Eu preciso dos comentários. Quem gostou muito, deixa um coração e um comentário. Quem gostou demais, deixa um coração, um comentário e manda um aviãozinho pra galera, tá bom? Semana que vem nos vemos na ordem dos pilares. Nós vamos falar então movimento, alimento, pensamento, alegria. Os ladrões, os vilões do sono. Nós vamos conversar semana que vem. Quem são os maiores ladrões do nosso sono, tá bom? Grande beijo, forte abraço, nos vemos semana que vem. Quem quiser, volta daqui um minuto que a gente vai fazer uma sequência de exercícios para dar aquela relaxada. Valeu, tchau, tchau, valeu, boa noite, tchau, tchau.